Olá a todos e todas. Essa é uma aula do 19º curso de Manipulação na Experimentação Animal, em que a gente vai falar sobre normas de funcionamento do complexo biotério da UFPR. Eu sou o Bruno, atualmente vice-coordenador do complexo biotério e também professor do Departamento de Fisiologia. Tem aqui o meu contato, tem aqui o site e e-mail do biotério. Talvez você esteja fazendo esse curso e não vai utilizar o biotério, você vai trabalhar com outros animais, mas é interessante que você conheça de qualquer maneira. O biotério fornece os seguintes animais: ratos Wistar, camundongos suis, camundongos balbicê e camundongos C57. Os camundongos aqui, balbicê e C57, são aquisições bastante recentes e a gente está estabelecendo a colônia deles, então nem sempre a gente consegue fornecer esses animais no número solicitado, mas à medida que o tempo passa a gente corrige isso. As linhagens Wistar e Swiss, que nós temos há muitos e muitos anos no biotério, são chamadas de outbreds, ou seja, os acasalamentos são feitos com pares de animais com baixa consanguinidade. A gente evita cruzar irmão com irmão, primo com primo, a gente tem tabelas de cruzamento para manter uma maior variabilidade genética. E, a princípio, isso pode ser bom ou ruim, dependendo do seu estudo. As linhagens inbred, como o balbiceio C57, são formadas por gerações de irmãos sendo acasalados com as irmãs. A partir de 20 gerações, a gente chama isso de uma linhagem inbred. Frequentemente, essas linhagens são isogênicas. Então, se você faz isso por mais de 150 gerações, os animais são praticamente idênticos em termos de código genético, mesmo que venham de fornecedores diferentes. Claro que alguma diferença ainda pode acabar acontecendo, mutações espontâneas podem surgir, mas são virtualmente isogênicas. Eles teriam uma menor variabilidade individual. E aí, será mesmo que isso acontece? Será que tem uma menor variabilidade individual entre dois animais? Será que dois animais têm um comportamento e uma fisiologia e uma resposta farmacológica mais parecida entre si, justamente por serem uma linhagem isogênica? Isso seria bom ou ruim? De qualquer maneira, a gente já vai falar sobre isso. As linhagens inbred podem apresentar fenótipos específicos de interesse. Por exemplo, os camundongos balbicê têm alterações na resposta imune. Os ratos da linhagem Flinders têm maior sensibilidade ao estresse. Tem linhagem de ratos que tem alta preferência pelo etanol, pelo álcool. Então, se você está estudando dependência, etilismo, e você quer um animal que consuma bastante álcool, pode ser interessante trabalhar com essa linhagem. Tem animais com alto ou baixo comportamento tipo ansioso. Tem animais com pressão arterial elevada de maneira espontânea. E aí, curiosamente, apesar dos animais terem sido criados e selecionados para isso, eles também são usados como um modelo animal de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é a linhagem SHR. Isso faz com que a gente tenha uma série de opções na hora de escolher qual linhagem a gente vai trabalhar, e a gente vai escolher aquela tanto a mais adequada quanto a que a gente tem disponível. Talvez para o seu projeto fosse ser muito interessante um transgênico muito específico, mas você não tem ela disponível no biotério ou não tem um nível de biossegurança adequado para ter esses animais no seu laboratório. Com relação à variabilidade individual, a gente tem aqui dados do coeficiente de variação, que nada mais é do que a média dividida pelo desvio padrão. Então, quanto maior esse número aqui, quanto maior o coeficiente de variação, maior é a variabilidade. Então, aqui foi pego vários estudos e foi plotado o coeficiente de variação de vários estudos para várias medidas. Medidas comportamentais e não comportamentais, e aqui a média geral. As bolinhas brancas, a linhagem inbred, e a linhagem preta, as linhagens outbred. Como vocês podem ver, não tem diferença nem no comportamento e nem outras medidas não comportamentais. E aí, por que separar comportamento de não comportamental? Quem trabalha com comportamento, e é o meu caso, a gente reclama muito
de variabilidade individual, digamos, atrapalhando, entre aspas, os resultados, fazendo com que a gente deixe de ver uma diferença, porque tem animais que simplesmente não responderam ao tratamento, não se comportaram da maneira adequada, ou tem variabilidade porque você está fazendo seu experimento e de repente começou a ter uma reforma do seu lado, na sala do lado, alguém começou a furar uma parede. E o seu teste dura 5 minutos em que você tem que avaliar o comportamento do animal nesse tempo. Se tiver um barulho muito intenso, às vezes acaba o comportamento do animal se altera agudamente e isso induz uma certa variabilidade individual. Isso faz com que os pesquisadores que trabalham com comportamento busquem alternativas de ter a menor variabilidade individual possível. E trabalhar com linhagens inbred costuma ser algo que passa pela nossa cabeça. Mas como a gente vê aqui, a questão de ser inbred ou outbred frequentemente não está associada, ou na média, não está associada com uma menor variabilidade individual. Então, qual linhagem você deve usar? Não existe uma melhor linhagem ou espécie definitiva, especialmente porque um modelo ele vai ser exatamente isso, um modelo, ele vai ser um recorte da realidade, ele vai modelar um aspecto daquilo que você está estudando. Se ele passa a modelar tudo de maneira extremamente acurada, ele já não é mais um modelo, ele é a realidade em si. Então não existe um único modelo, uma única linhagem que vai responder tudo o que você precise, ou que vai ter a capacidade de responder tudo o que você quer responder. Entretanto, é um aspecto ético buscar a melhor linhagem possível para melhor atender à especificidade da sua pesquisa. Pode não ser o perfeito, mas é o melhor que você tem. Então, quem vai responder essa pergunta é você, junto com o orientador do seu projeto, com base em pesquisa na literatura. E o que é o normal de cada linhagem? Então, alguns comportamentos são bem estabelecidos, uma linhagem ser diferente da outra. Mas, por outro lado, a gente tem aqui várias linhagens de camundongos em 3 cidades diferentes e estão vendo atividade no campo aberto, ou seja, quanto que o animal anda nessa arena e quanto que ele anda a mais no momento que ele recebe cocaína. Então, a cocaína tem um efeito de hiperlocomoção e isso aparece nem sempre. Por exemplo, nessa linhagem AJ, lá em Portland, não aparece esse efeito hiperlocomotor. Assim como nessa linhagem 129 SV, não aparece nem em Portland, nem em Albany. Mas em Edmonton aparece. Então, nem sempre o comportamento da mesma linhagem é igual em locais diferentes. Esse é um estudo antigo, publicado na Science, mas algo bem mais novo, é um trabalho que estava avaliando na mesma linhagem do mesmo fornecedor o que explicava o percentual de gasto de energia, o quanto que era de variância que era explicado por alguns fatores. Então, o quanto de massa magra, de massa gorda, de atividade locomotora, do horário do dia, detalhes da dieta, a forma de aclimatação, quanto tempo que o animal ficou aclimatando na sala de experimentação antes de iniciar o experimento, e foi visto que o fator mais importante é a instituição. Então, tem pequenas variações dentro da instituição, muitas vezes a gente nem sabe dizer quais são, que levam a alterações de comportamento. Isso é de comportamento e de outras variáveis fisiológicas. Então, se o seu dado não está batendo exatamente com a literatura, não é exatamente que os nossos animais estão errados. Tem uma certa variabilidade que é esperada entre instituições diferentes. Então, é sempre importante ter uma etapa de validação dos seus experimentos. Você faz um experimento piloto, vê se está batendo, se o que você observa faz sentido com o que você vai querer estudar depois, e aí você vai fazer ajustes. Talvez até tenha que escolher uma outra linhagem. Algumas dessas alterações acontecem por problemas da instituição. Então, se a luz cai muito frequentemente, se ocorreu de ter uma maravilha, o cepilho que os animais ficam alojados, sei lá, fungou alguma vez, se teve muitos vazamentos do bebedouro, isso alterou o comportamento e gerou um estresse no animal, isso pode levar a alterações nos seus resultados.
mas nem sempre esses problemas de biotério são a causa dos seus dados não baterem com a literatura. Um outro aspecto é que tem diferença genética, mas é a mesma linhagem. Talvez tenha um cromossomo inteiro de diferença, que é a questão de sexos. Tradicionalmente, fêmeas são pouco utilizadas em pesquisas pré-clínicas. Tem um desbalanço muito grande favorecendo o uso de machos na pesquisa pré-clínica. Quando eu falo pesquisa pré-clínica, tem a ver com um estudo feito em modelos animais. Em 2014, o NIH fez uma recomendação mandatória para a inclusão de fêmeas nos estudos. Então, o NIH não iria financiar, dar fomento a estudos que não tivessem machos e fêmeas lá no seu projeto, como uma forma de incentivar as pessoas a utilizarem tanto machos quanto fêmeas. E aí, bom, por que tem esse viés? Por que os pesquisadores preferem utilizar machos ao invés de fêmeas? Isso tem a ver, então a desculpa é o ciclo estral das fêmeas. Então é como se fosse o ciclo menstrual, mas é o ciclo estral, que tem uma duração aproximada de entre 4 a 5 dias. Com isso, tem uma oscilação hormonal que altera em muitos aspectos a fisiologia e o comportamento dessas fêmeas. As fases desse ciclo podem ser checadas por lavado vaginal, e você vê a configuração aqui das células que saem no lavado vaginal. E se você pensar que você tem um grupo controle, um grupo tratado, se você avaliar essas fases e quiser classificar essas fases, você passa a ter 4 grupos. 4 grupos controle, 4 grupos tratados. Puxa, eram 2 grupos, agora eu tenho 8. Isso faria uma multiplicação de grupos. Mas uma das recomendações é que, se você não está estudando um aspecto de regulação hormonal, você ignora o ciclo astral e simplesmente faz o seu experimento com fêmeas. Quantos estudos em humanos levaram em conta o ciclo menstrual das mulheres? Talvez não tantos. Talvez tivesse sido muito interessante que alguns tivessem se atentado para esse fenômeno. Mas não é viável de fazer isso sempre. O número de animais que seria gasto para isso seria enorme. Você pode pensar que uma vantagem de você colocar machos e fêmeas e não se importar com o ciclo astral é justamente um potencial aumento de variabilidade. Nossa, mas isso não seria ruim? Não seria mais difícil de enxergar resultados se eu tenho uma maior variabilidade? Pois é. E será que isso é ruim? Porque muito do que acontece na pesquisa pré-clínica não se transfere para estudos clínicos depois ou não é replicado em outro laboratório. Então, se você aumenta a variabilidade e ainda assim você consegue enxergar um fenômeno, mesmo com uma variabilidade alta, o seu tratamento induz um efeito, sinal que aquele tratamento tem um efeito bastante robusto. Isso é um bom sinal, dá uma perspectiva melhor, mais promissora, para que vai ter uma translação com a clínica no futuro. Então, um aumento sistemático, controlado da variabilidade, na verdade pode ser uma vantagem. Pode ser que você veja menos asteriscos nos seus gráficos, mas no futuro isso pode ser, na verdade, benéfico. E sobre variabilidade, tem-se a ideia de que as fêmeas teriam uma maior variabilidade que os machos devido ao ciclo astral. Mas, quando se avalia o coeficiente de variação aqui, em questões de morfologia, hormonais e metabolismo, os machos têm maior variabilidade individual do que as fêmeas, mesmo não tendo sido levado em conta a fase do ciclo. Então, tem várias fases do ciclo aqui, várias fases do ciclo aqui, e ainda assim os machos têm uma maior variabilidade individual. Por que isso acontece? Uma das ideias é que tem uma possível influência de hierarquia social nas gaiolas. Quer dizer, tem uma hierarquia social nas gaiolas, a gente imagina que essa seja uma causa destes efeitos aqui. Então, a gente vai ter um macho dominante, macho submisso que tenta resistir e acaba se envolvendo em brigas na gaiola.
E, de qualquer maneira, por ele ser submisso, isso altera o comportamento desse animal também. Então, você tem dois animais muito diferentes na mesma gaiola. Se você tem dois animais da gaiola, eles vão estabelecer essa dominância. Se tem três, vai ser estabelecida uma dominância. E o mesmo não acontece com as fêmeas. Essa seria uma possível explicação de uma menor variabilidade que as fêmeas, que os machos. Muito bem, esse foi um preâmbulo geral sobre coisas que eu acho interessante você pensar antes de fazer o seu experimento, refletir bem o que você pensa sobre variabilidade individual, essa busca pelo asterisco no gráfico, se você procurar demais esse asterisco, você encontra, mas será que ele existe? Eu sei que é difícil publicar resultados considerados negativos, mas na ciência a gente deve estar mais preocupado em encontrar o que as coisas são e não o que a gente gostaria. Pensar em qual a linhagem é a mais adequada, você deve usar rato, deve usar camundongo, tem aspectos de quanto de droga que você usa, para você, se a droga é muito cara, talvez valha a pena você usar em camundongos, mas o que você está estudando é possível ser visto em camundongos? Tem diferenças entre ratos e camundongos, não é só o tamanho. Se funciona em ambos, bom, então talvez valha a pena estudar em camundongos para você economizar droga. Tem muitas que são muito caras. Bom, então vamos falar mais aqui sobre o Biotério em si. Ele foi fundado em 82 pelo professor Odemir Carlos Mangilha. Ele foi professor do Departamento de Fisiologia, foi diretor do setor de Ciências Biológicas também, teve uma participação bastante importante no desenvolvimento da pesquisa na UFPR como um todo. Então, o objetivo inicial do biotério era criar, fazer a manutenção e alojamento de várias espécies de animais, numa época que ainda tinha muita aula prática com animais. Para vocês terem ideia de há quanto tempo é isso, eu entrei na UFPR no curso de Ciências Biológicas em 2004 e já não tinha mais aula prática com animais. Eu tive duas, então eram pouquíssimas. Hoje não tem mais nenhuma aula prática com animal. E as atribuições do complexo biotério hoje? Então a gente faz a criação, manutenção de ratos e camundongos com status sanitário convencional para docência e pesquisa. O que é o status sanitário convencional? Então, os animais são mantidos em gaiolas abertas, eles não são livres de patógenos específicos, então não tem um controle específico para prevenir que surjam patógenos dentro de uma certa lista oficial. Status sanitário convencional é o mais comum. Isso não é um sinal ruim, na verdade, esse é o mais comum em várias instituições. Claro, se você é da microbiologia, se você está estudando alguns aspectos imunológicos, esse status sanitário convencional pode não ser adequado para você. Mais para frente eu vou falar mais sobre nível de biossegurança. As linhagens criadas eu já falei, ratos e camundongos. Alguns pesquisadores compram ou criam suas próprias linhagens. Então, até pouco tempo atrás, tinha bastante gente comprando C57 Balb C, por exemplo, da Fiocruz, da Fiocruz daqui de Curitiba, e que fica lá na SIC. E outros pesquisadores têm, por exemplo, transgênicos. Então, a gente tem ratos transgênicos que o professor Cláudio da Cunha dispõe. A gente teve ratos SHR, que são aqueles espontaneamente hipertensos, que nesse caso eu mesmo trouxe de Santa Catarina, da UFSC. A gente não tem mais essa linhagem, mas quando há necessidade, é possível trazer outras linhagens para o biotério. Com autorização, claro, aprovação do CEUA, acordo com o biotério, pensar em tempo de quarentena e para que não prejudique também os outros animais. A equipe do complexo biotério. Então, a Iselin, nossa veterinária, a Ângela, nossa veterinária, Bruno, zootecnistas, o Bruno Bastos, não eu. A Gilmara é a líder dos terceirizados. Nós temos 8 funcionários terceirizados com carga horária de 40 horas, incluindo a Gilmara, e mais um com carga horária de 20 horas. Então, os funcionários concursados aqui, as duas veterinárias e o zootecnista, o Bruno,
Eles são responsáveis por várias funções internas, planejamento de acasalamento, manutenção, controle de estoque, compras, aquisições, manutenção, uma série de funções, relatos para o Conceia, alguns aspectos que vocês vão ver na aula do CEUA com a Kátia. E além do pessoal que está lá dentro, na linha de frente, a gente tem a parte um pouquinho burocrática, que é o comitê gestor do Complexo Biotério. O coordenador é o professor Cláudio da Cunha, eu sou o vice-coordenador. A coordenação técnica é a própria Ângela, e temos representantes dos professores, então o Anderson da Fisiologia, Camila Faquin da Cirurgia, Cristina Stern da Farmacologia, Guilhermina da Bioquímica, Luana Fischer da Fisiologia, a Ângela é a própria representante dos servidores, e temos representantes discentes também. Atualmente, a titular é a Natália da Fisiologia e o Leonardo Souza é o suplente da Farmacologia. Esse aqui é o site do Biotério. Deixa eu colocar ele para vocês. Opa. Esse é o nosso site. Então, aparentemente aqui na tela inicial não tem nada. Quando a gente clica aqui em O Biotério, tem algumas informações a mais. Horário de atendimento, alguns links que eu já vou vir aqui, que é uma parte bastante importante. A gente tem esses anexos, então cotas aqui e reduções. Desde 2019, a gente teve uma redução do quanto de animais que a gente pode entregar. Normas para entrega de requisição, regras para entrega de caixas limpas, para você manter os seus animais, e o formulário de requisição de animais. E aqui em cima, a gente tem um agendamento das salas de experimentação do Biotério Novo, que a gente está fazendo uma agenda não online por enquanto, então isso aqui vocês podem ignorar. E os extratos de ata e resoluções publicadas pelo comitê gestor. Então, quando a gente entra aqui, vem numa pasta do Biotério, e o que eu queria destacar é aqui, os POPs, os procedimentos operacionais padrões. Quando a gente entra aqui, a gente vai ter um POP interno para os funcionários do Biotério e a gente vai ter um POP para os usuários. Então, esse material eu recomendo que vocês leiam. Aqui tem as normas de funcionamento do complexo Biotério, tem aqui um índice, como que você faz, como que é o fornecimento de animais, como faz a previsão, requisição, a retirada, regras para alojamento, quando que você troca as caixas, o que acontece se você fizer coisas erradas, e assim por diante. Então, esse é um material que eu recomendo que vocês leiam. Muito bem. Como o Biotério é financiado? A reitoria é responsável por fazer o pagamento, né, dos contratos para os terceirizados. Então, os terceirizados, eles não são concursados, eles são terceirizados. A direção, a verba que vem da reitoria para a direção, parte a direção gasta no setor de ciências biológicas, gasta com ração, com a maravalho, com o cepilho e com a manutenção em geral. Então, o ar-condicionado estraga, o exaustor estraga, tem que fazer uma pintura, tem que comprar materiais de consumo, tem que comprar mais gaiolas e mais bebedouros, isso vem da direção. Também tem verbas de grandes editais, como por exemplo CT Infra, para compra de equipamentos caros, como estantes ventiladas, estantes que possibilitam uma ventilação de uma única gaiola de maneira individual. Então você tem aquela colmeia, digamos assim, de várias gaiolas, cada uma com a sua ventilação, e isso melhora o status ali do animal, melhora o ar que o animal respira. E a gente tem uma eventual venda de excedente de animais. Isso é raro de acontecer, mas eventualmente acontece. Para a gente participar de grandes editais, a gente tem que estar credenciado no Rebiotério, que é a rede do CNPq. O que o comitê gestor faz? Ele estabelece regras internas, então reprodução, limpeza, estabelece regras para os usuários na experimentação, busca recursos. O que é buscar recursos? É pedir dinheiro na direção, pedir dinheiro com a reitoria,
pedir dinheiro nos editais do CNPq, na Fundação Araucária, se entender com a venda de animais, quando surge uma demanda, gerenciar isso, fazer a manutenção básica da estrutura, então o ar-condicionado, a exaustão, a autoclave, buscar orçamentos e fazer contato com as empresas fornecedoras. Sobre o fornecimento de animais, qual é a ordem? Em primeiro lugar, seu projeto tem que ser aprovado no SEUA. Com a aprovação no SEUA, você vai fazer a previsão trimestral dos animais. Já vou explicar ela. Depois você vai fazer a entrega das requisições e aí a retirada dos seus animais. Como funciona a previsão trimestral? Os animais devem ser previstos com 3 meses de antecedência, tanto para ratos como para camundongos. Isso é por orientador, separado para ratos e camundongos. Então, tem uma previsão para ratos, tem uma previsão para camundongos. E a cota, o quanto que pode ser solicitado, ela é compartilhada por toda a UFPR. Então, costumava ser uma cota por departamento, mas passou a ser uma cota única para toda a UFPR. E quais são os valores dessas cotas? A gente consegue fornecer por mês 503 ratos machos Wistar, 240 fêmeas. Para camundongos, 510 machos, 410 fêmeas, fazendo a soma de Suis, C57 e Balbi C. Atualmente, a cota de machos está reduzida em 50% do usual, desde o corte de verbas de maio de 2019. Como assim uma previsão trimestral? Então, na primeira semana de janeiro, por exemplo, são enviadas as previsões para o uso de animais em abril. Isso faz com que você tenha que planejar com antecedência o seu experimento. Eu sei que isso pode ser difícil, eu sei que às vezes você tem lá o seu projeto aprovado no SEUA, mas você vai ter que repetir um experimento, ou você já vai para o próximo, ou pelo resultado que você teve, você vai pular o experimento 2 e vai direto para o 3, que vai precisar de mais ou menos animais. Eu sei que isso pode ser um pouco difícil, mas também é difícil fazer um acasalamento de maneira que não sobrem animais, e que não falte também. Por isso é necessário essa previsão a cada 3 meses. Previsão mensal para daqui 3 meses. Em fevereiro, são enviadas as previsões para maio, em março são enviadas as previsões para junho, e assim por diante. E essa previsão de animais, como que funciona? É tanto para ratos quanto para camundongos. Os professores preenchem uma planilha do Google Sheets, que eu já vou mostrar. Eu, o Bruno Martinhac, encaminho para o Biotério. E aí, a Ângela e o Bruno Bastos vão conferir isso e vão fazer os acasalamentos de acordo. Quando a demanda excede a cota, a nossa planilha automaticamente redistribui os animais a partir de um mínimo. E esse mínimo é calculado pela média de animais disponível. É a cota de animais dividido pelo número de solicitantes daquele mês. Então, se tem uma cota, por exemplo, de 100 animais e 2 professores solicitam, cada um poderia pedir 50 animais. Mas se um deles pede, por exemplo, 20 e o outro pede 100, então não tem, porque a soma dá 120. Mas aquele que pediu 20 pediu abaixo de 50, então ele consegue aqueles 20. O que pediu 100 vai ter que pegar o que sobrou. No caso, sobrou 80, então ele vai conseguir pegar 80, não 120. Dessa maneira, quem faz um pedido muito grande não atrapalha quem pediu pouco. Então, vou mostrar essa planilha aqui para vocês. Vamos lá. Aqui está uma planilha com um exemplo para o curso de manipulação animal. A gente tem eu envio esse link todo mês para um grupo de e-mails, onde os professores vão fazer esse preenchimento. Eu recomendo que sejam os professores, porque, por exemplo, o Cláudio da Cunha, ele pode ter vários alunos. Então, cada aluno iria colocar um certo tanto aqui, então vai somando. Então é mais fácil os alunos encaminharem seus pedidos, o professor centraliza e coloca aqui na planilha. Quando coloca aqui, vamos colocar uns valores hipotéticos, a cota é 503. Então, vamos colocar 300 aqui na primeira quinzena. Importante, esse pedido é feito por quinzenas.
para facilitar o acasalamento, não ter desmame e nascimento de animal tudo ao mesmo tempo e não ter muita entrega junta, acumulada. Se eu coloco 300, a cota é 503 ratos. Liberou, a princípio, 300 para mim. Se eu coloco outro professor, vamos colocar a Camila aqui, pedindo 200 animais. Números muito grandes, tá? Para ser por poucos professores. Tá liberando 200. Mas aí o Cláudio da Cunha vai pedir 100. Quando ele pede 100, ele ganha o 100, mas eu que pedi muito, o meu número reduziu de 300, foi para 203. Ah, mas a Camila pediu 200. Bom, ela ainda conseguiu manter o seu pedido inteiro. Se ela pedir mais, vamos colocar mais 50 aqui para ela, agora começou a cair um pouco. Ela não conseguiu pedir o mesmo, não conseguiu pegar o mesmo tanto. Algumas pequenas diferenças podem surgir aqui por arredondamento. Um professor pediu muito pouco, só 20. Então, esse professor consegue os 20 e vai reduzindo de quem pediu números maiores. De maneira que é importante esse detalhe aqui. O seu liberado pode mudar conforme mais pesquisadores solicitam animais. Lembre-se de checar como ficou a distribuição após o final do prazo. É importante que vocês, alunos que vão solicitar animais, chequem se realmente isso está sendo feito, se vocês estão repassando para os seus orientadores quantos animais vocês vão utilizar para que eles preencham na planilha. Às vezes esse e-mail que é enviado por um grupo vai para uma caixa de spam ou, enfim, é fácil perder um e-mail, tá? Então, todo final de mês, até geralmente o início do mês seguinte, essa planilha fica liberada para daqui 3 meses. O que mais que a gente tem aqui? Então, algo importante. A gente está aqui. Vamos abrir isso aqui num incógnito. Então, vamos colocar isso aqui. Por que no incógnito? Porque aí eu não estou logado na minha conta e eu sou o gerenciador da planilha. Porque dentro dessa linha, dessas casas aqui, estão as fórmulas. Então, se ao invés de colocar aqui, eu coloquei aqui, essa linha vai estar bloqueada. Posso preencher aqui, leva um tempo, ele atualiza, mas eu não posso mexer aqui, eu não posso mexer aqui. Ah, o nome do meu orientador não está nessa planilha. Então, você vai ter um espaço para colocar o nome aqui, o nome, o departamento, e aí para o mês seguinte eu atualizo e coloco em ordem alfabética aqui. Essa lista é bastante grande, porque, sei lá, teve professores que pediram uma vez, duas, e estão aqui. E ela só vai tender a crescer. Então, em geral, não retiro nenhum nome daqui, eu só acrescento quando alguém solicita. Muito bem, isso para ratos e como é de camundongos, porque a cota de camundongos é uma, mas são 3 linhagens. Aqui está a previsão de camundongos, o exemplo do curso de manipulação. O que você solicita de camundongos não tem uma cota específica para Suíça, 57 e Balp. A sua soma, o quanto é liberado para você, vai dependendo do quanto você solicitou de tudo. Então, se eu solicito aqui 50 camundongos suís, 50 C57, 50 balb, eu estou pedindo 150 animais. Se a cota extrapolar esse valor, eu vou ter uma redução proporcional. Então, vamos fazer alguém pedindo vários animais e vamos ver essa redução acontecendo. Então, essa pessoa aqui pediu 200 de cada linhagem. Acabou sendo liberado 120 de cada linhagem. Bom, é isso sobre essa planilha. Quem vai fazer esse preenchimento de novo vai ser muito provavelmente o seu orientador, mas caso ele fique em dúvida, também você já pode ajudar o seu orientador nesse preenchimento. Vamos voltar aqui. Então, por que a gente faz isso? Tem um aspecto ético, acho que não há dúvidas quanto a isso. Se a gente vai produzir mais animais do que o necessário, isso não faz sentido. A gente está criando vidas ali para
para descarte. Não, a gente tem que produzir o quanto vai ser utilizado. Além disso, tem um aspecto econômico. Quanto custa um animal? Um saco de ração custa aproximadamente R$ 160, às vezes oscila conforme a leva, conforme a licitação. A última licitação estava em torno desse valor. O Biotério utiliza em torno de 150 sacos por mês, então só de ração já vai uns R$ 24.000. Qual é o preço de mercado se você comprar um animal? Quando eu precisava comprar C57 para alguns experimentos, antes da gente ter no Biotério, o preço por animal era R$ 30. Se pensar no Biotério com a cota máxima possível, antes lá da redução de 2019, isso daria um valor de mercado de 72 mil por mês. Isso é bastante. Isso é um número bastante elevado. Se pensar que a direção do setor recebe uns 700 mil, aproximadamente, por ano, se gastasse isso só com o biotério, não teria dinheiro para mais nada no setor. Então a gente tem que manter os custos baixos. E aí, e se não retirar os animais previstos? Tem uma multa no nosso regimento, no nosso POP, de R$ 30 se você não retirar os animais previstos. O SEUA é comunicado e os animais não retirados são descontados de SEUA vigente do pesquisador. Então, é descontado um animal do SEUA, da sua cota do SEUA, quando você retira. Mas, se você solicita e não retira, você vai ter que fornecer um número de SEUA para retirar isso. Porque se esses animais vão para a eutanásia, é como se você tivesse retirado. Essa multa, a gente estabeleceu ela recentemente, durante a pandemia. Isso faz com que ela não esteja sendo efetivamente aplicada no momento, porque a gente se sensibiliza, a gente entende que imprevistos acontecem de força muito maior do que o normal. A situação de ocupação de leitos na cidade pode mudar, a situação do estado de saúde também, do próprio pesquisador que iria retirar, pode se complicar, então a gente não está se focando muito nisso no momento, mas é uma exceção devido à pandemia, tá? Essas punições, elas não são aplicadas se o pesquisador encontrar um outro pesquisador para fazer a retirada dos animais. Então, previ retirar 30 camundongos no mês de março. Não consegui. Estou dentro do mês de março e não vou conseguir retirar. Mas eu mandei e-mails, eu encontrei um outro colega que precisa desses animais, que vai ter um uso para eles. Então, eu vou avisar o biotério que esse colega vai pegar dessa minha previsão. E aí tá tudo certo. Só que a responsabilidade de encontrar essa outra pessoa é do próprio pesquisador, não do biotério. Esse é um trabalho que o biotério não vai fazer pelo pesquisador. É de responsabilidade do pesquisador dar um destino adequado para esses animais que ele prometeu que ia usar. Sobre a entrega das requisições. Tem aqui na porta do nosso biotério a regra aqui de entrega de requisições. Então, tem um certo horário. Isso aqui pode mudar, tá? Isso aqui é um pouco dinâmico, então fique atento nesses comunicados que estão aqui, que a gente imprime, coloca, às vezes manda por e-mail também. Essa é a ficha de solicitação que você vai ter que preencher. O SEUA, o número do SEUA, o departamento, o laboratório, o professor, quem que vai retirar, o telefone de contato, qual dia, qual hora, se é para pesquisa, então tem zero aula prática, mas eventualmente se surgir alguma, tá aqui para marcar que é para aula prática. Quantos camundongos vão ser, qual sexo e idade. Eu tenho uma solicitação de Swiss para machos e fêmeas. Marcos 2? Não, você faz uma requisição para cada. Eu vou pedir camundongos e ratos. Faz uma solicitação para cada, porque isso a logística disso é bem complicada lá dentro do biotério. Então, se tiver separado, funciona muito melhor. Você vai marcar se os animais vão ficar no próprio biotério, nas salas de experimentação, ou se em outros locais, e o seu orientador vai assinar essa ficha. Para que você entregue e essa requisição seja aceita,
o CEUA tem que estar aprovado e com disponibilidade de animais. O CEUA não pode estar com prazo de validade vencido e você já não pode ter retirado todos os animais aprovados. Essa previsão tem que ter sido feita com 3 meses de antecedência. Para ratos com 60 dias ou camundongos entre 42 e 60 dias, a entrega tem que ser feita com 7 dias corridos de antecedência. Vou buscar na segunda-feira. Então, na segunda-feira da semana anterior, você tem que entregar essa requisição, porque tem a logística de separar esses animais da sala de estoque para a sala de entrega. E são muitas entregas acontecendo ao mesmo tempo, tem que pensar na data de nascimento, de desmame, então precisa desse tempo de antecedência. Para outras idades, essa entrega é feita com 30 dias de antecedência. Pense o seguinte: se você precisa de animais com 21 dias recém-desmamados, se você solicita isso, esses animais, faz a previsão. Só que quando você faz a previsão, essa previsão é para entrega com animais de 60 dias. Então, se você pega animal novo, você está tirando animal da previsão do mês seguinte. Então, a gente precisa de mais tempo para tentar se ajustar com essa logística aqui, tá? Mas o normal é entregar animais com 60 dias, ratos com 60 dias e camundongos entre 42 a 60 dias. Importante. A data de solicitação de retirada nem sempre poderá ser atendida, tendo em vista as diferentes datas de nascimento das ninhadas, da produção e outros fatores. Então, pode ter tido muito canibalismo das mães e isso afetar a produção. Pelas datas de nascimento da ninhada, talvez você não consiga pegar animal que tem exatamente 62 dias no dia tal. Talvez você tenha que atrasar um pouco ou retirar um pouco antes. Os animais são reservados por ordem de entrega das requisições, conforme a disponibilidade do biotério. Então, quanto antes você entregar a requisição, maior a chance de poder retirar os animais na data que você mesmo escolheu, com a idade que você escolheu. Como funciona aqui a retirada dos animais? Esse aqui é o local de retirada no nosso biotério novo. Então, tem uma campainha lá na entrada, tem essas cadeirinhas para você esperar e os animais vão vir por essa porta. Esse é o nosso prédio novo. Então, o primeiro andar tem a área de produção e tem uma área de experimentação no segundo piso, que atualmente não está completamente pronta, então ela não tem exaustão ainda, de forma que a gente não faz manutenção de animais no segundo andar, mas experimentos curtos podem ser realizados. Você vai fazer um experimento de comportamento. Você pode levar seus animais, fazer o teste comportamental, retirar eles de lá no mesmo dia e levar eles para as salas apropriadas. Então só dá para fazer experimento pontual. Aqui do lado a gente tem o nosso biotério antigo, onde era feita a reprodução e ainda é feita a manutenção dos animais, ou seja, os animais que você retira. Se você não levar para o seu departamento, eles vão ficar aqui neste biotério. Esse é um exemplo de uma estante ventilada, então o ar aqui está saindo, entrando especificamente em uma gaiola e saindo de uma gaiola, fazendo com que o ar que este animal respire e contamine não vá para este outro animal. E essa exaustão é jogada para fora, para o nosso corredor sujo, então fora dessa sala. A gente tem uma porta aqui de entrada e tem uma outra porta do outro lado por saída. Então a gente entra por um corredor limpo e sai para um corredor sujo, que é para onde esse ar está saindo. Aqui uns ratos, aqui uma rata prenhe. Os filhotes aqui, esses chicletinhos quando nascem. Aqui a sexagem, a gente avalia pela distância ano-genital. E o dia da sexagem é considerado o dia do nascimento. A sexagem é feita 2 vezes por semana, ou seja, a data de nascimento tem uma margem de erro de até 3 dias. Se você precisa de uma data de nascimento incrivelmente precisa devido ao seu trabalho, muito provavelmente você mesmo vai ter que acasalar os seus animais e fazer esse controle. Se você não precisa
de forma absurdamente precisa, você pode fazer uma solicitação para o biotério e ver se é viável fazer a entrega com uma precisão maior de até um dia. Muito provavelmente não. Muito provavelmente, se você precisa dessa precisão, você vai ter que você mesmo reproduzir os seus animais. Então aqui a distância no genital, ela é curta nas fêmeas e maior nos machos. Aqui de novo, uma sala com as gaiolas convencionais, de novo, não é nada de errado aqui. Esses ralos, a princípio, não deveriam estar aqui, mas uma solução aceita é que eles sejam vedados. Então, todos os ralos dentro das salas de experimentação são vedados. A gente também não quer que nenhum rato fuja e que nenhum rato venha do esgoto. Então, isso não acontece com essa vedação. Por que tem essas marcas aqui, nessa grade, para entrar o ar? Então, o ar vai entrar, vai poder sair por aqui, na verdade. Então, a gente tem um ar-condicionado central que joga ar para dentro, e isso cria uma pressão positiva dentro da sala. Esse ar vai ter que sair por algum lugar. Então, ele sai pelas frestas aqui que vai para o corredor sujo. Uma área de lavagem de caixas, estoque de ração, nossa autoclave, nós temos 2. E esse é o segundo andar do biotério. A gente tem banheiros aqui. Isso aqui provavelmente vai passar por algum tipo de reforma ainda. A gente tem várias salas sendo utilizadas para estoque. Algumas salas são utilizadas para experimentação. Então aqui nesse caso tem essas escadinhas que os animais fazem exercício físico. Então é uma forma de o animal tem esse drive de subir aqui e chegar nessa caixinha. Então você consegue fazer treinamento físico com os animais. Outra sala aqui com equipamento específico, com a janela tampada. Essa sala tem um dimmer para controlar a intensidade da luz. Outra sala com outros aparatos para fazer testes de comportamento. Mas a manutenção é feita no biotério antigo, na área de experimentação. No início desse ano, de 2021, o biotério foi pintado, então a aparência melhorou. E em breve, a gente vai ter um biotério dentro aqui desse prédio, onde era a área de reprodução. A gente vai ter um biotério com nível de biossegurança 3, um NBA3, nível de biossegurança animal 3. Isso veio através de um edital da FINEP de 2020, coordenado pela professora Shirley, da genética. A gente pediu um biotério e um laboratório. O laboratório não foi financiado pela FINEP, mas a UFPR bancou, e a gente vai aproveitar a carona da FINEP, e a UFPR vai também auxiliar na construção do laboratório. Vai ser um do lado do outro. Completamente separados, mas fisicamente próximos. Está em fase de compra de equipamentos e contratação da empresa para obra civil. E a gente acabou de comprar também uma estante, como se fosse uma estante ventilada, para zebrafish. Então a gente vai ter ratos, camundongos e peixes no biotério também. Ela, inclusive, hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, a instalação dessa estante está sendo finalizada lá no departamento de patologia básica, mas depois vai ser transferida para o biotério NBA3. Com esse biotério NBA3, a gente vai poder estudar coisas como coronavírus. Coisas que exigem um nível de biossegurança elevado. Essa é a estante que está sendo instalada neste momento, enquanto eu falo. Esses vários mini aquários aqui. Então você pode manter o seu zebrafish aqui nestes aquários num ambiente bastante controlado. Aqui a entrada da sala de experimentação, com algumas instruções coladas aqui na parede. O uso de EPIs é obrigatório, então jaleco e luvas. Quando você entra e vira à esquerda, você vai encontrar esses carrinhos com ração. Você precisa colocar ração para os seus animais. Você leva esses carrinhos até a sala, coloca a ração e devolve nessa área central para que todo mundo possa usar. Esse é o corredor com as salas de manutenção dos animais. Uma sala para encher os bebedouros e lavar
caixas sujas quando ocorre troca de caixas fora do horário. Normalmente não é você quem tem que lavar as caixas, a não ser que você troque no horário errado. Aí sim, você tem que trocar, você tem que lavar. Devido a algumas reformas, a gente perdeu uns azulejos aqui e não conseguiu repor, mas tem um tanque bom, funciona, tem filtro, tá? Então é um ambiente adequado para fazer esse enchimento de água dos bebedouros. Temos uma sala de procedimentos, que é para fazer tratamento, suplementações, para você pesar os seus animais, qualquer procedimento que não seja apenas trocar as caixas. Por que isso? Porque você tratar o animal, mesmo que seja dar uma injeção intraperitoneal, isso faz com que o animal se estresse, isso faz com que o animal emita vocalizações e isso vai afetar os animais do lado, inclusive os seus próprios animais e animais de outros experimentos. Então, por isso que a gente tem essa sala separada. Na sala de manutenção, lembre-se, não façam tratamentos aqui. A gente tem sala com controle de luz, com exaustão, com ar-condicionado. E a troca de caixas para animais agrupados é segundas, quartas e sextas, das 8 ao meio-dia. Animais isolados, você faz essa troca uma vez por semana. Também você escolhe um desses dias para ser o seu dia de troca. E a gente tem muitos pesquisadores, um punhado de pesquisadores que trabalham com animais diabéticos. E eles urinam muito. Então a troca desses animais deve ser feita todos os dias. Então, como que é a troca? Você passa o animal de uma caixa suja para uma caixa limpa. Então, está saindo daqui da suja e vai para uma caixa limpa. Ratos a gente pega pelo corpo inteiro. Camundongo a gente pega normalmente pela cauda. E é isso. Alguns ratos talvez estejam muito agressivos. Se muito necessário, você pode pegar o rato pela base da cauda. Mas não tornem isso uma rotina. Isso aqui é uma exceção. O normal é pegar o rato pelo corpo inteiro. Se você não quiser pegar os camundongos pela cauda, você pode usar alguma coisa como uma grande colher, um grande copo, um cone, por exemplo, um copo cônico, para você pegar o animal e colocar na outra caixa. Essa é uma forma que, a princípio, levaria a um menor estresse destes animais. A troca, então, você coloca os animais de uma gaiola suja para uma limpa, você coloca a ração. O nome oficial é gaiola, mas cotidianamente, a gente chama de caixa, tá? Você coloca a ração, você limpa os bebedouros, você vai limpar os bebedouros e colocar água. As gaiolas limpas com cepilho ficam nas próprias salas contadas, e o número de gaiolas limpas é igual ao número de gaiolas na sala, ou seja, tem 20 gaiolas na sala, vão ter 20 gaiolas limpas para serem usadas nessa sala. Se você pegar essa gaiola e levar para outro lugar, vai faltar para o próximo. Então, se você precisar gaiolas cheias para um experimento, vocês peçam, vocês não peguem dessas salas. Como assim precisar gaiola para um experimento? Tem um experimento que o animal passa por um procedimento estressante e ele não pode voltar para a mesma caixa, porque senão ele vai estressar o próximo animal que vai entrar nesse procedimento. Você precisa estressar o animal só no procedimento, você não precisa estressar ele antes, você não pode estressar ele antes. Então o animal saiu do procedimento, ele vai para uma caixa limpa. E aí a caixa tinha 4 animais, agora vai ter 3 e vai ter 1 na caixa limpa. Aí você pega o animal, o segundo animal, põe no procedimento, põe na caixa limpa onde estava o primeiro. E assim por diante. Então você precisou de uma caixa limpa. Não pegue essa caixa limpa dessas salas de experimentação. Peçam ao biotério, peçam com antecedência, inclusive. Não deixe para pedir no dia do seu experimento, que aí talvez você não consiga encontrar um funcionário disponível, talvez você não consiga explicar o porquê você precisa a tempo e você vai acabar querendo roubar a caixa do outro. Por favor, não roube caixas com cepilho que estão nas salas de experimentação, tá? E quanto ao alojamento dos animais? Nessa caixa grande aqui, cabem até 4 ratos ou até 15 camundongos. Já nessa caixa pequena, cabem até 5 camundongos.
Ah, e se eu precisar isolar um rato, posso colocar nessa caixa aqui? Pode, porém, vai ter que ter essa grade alta. No biotério, a gente não dispõe dessas grades altas, então se você precisa delas, aí o seu orientador vai ter que fazer a aquisição das mesmas. Mas isso possibilitaria você ter um rato por gaiola. Quanto ao alojamento dos animais, com relação ao enriquecimento ambiental, é recomendado, mas ainda não é obrigatório. Pode influenciar o comportamento? Ah, eu não quero colocar um negócio a mais na minha gaiola porque vai influenciar o comportamento. Vai influenciar? Muito provavelmente. Mas vai influenciar se aproximando do que é o normal? Ou você não tendo o enriquecimento é o fora do normal? O ambiente enriquecido é enriquecido ou o ambiente sem enriquecimento é empobrecido? Seria o enriquecimento desempobrecimento? E tem uma diferença também do que é o enriquecimento de artigos que trabalham com memória, plasticidade, o que é um enriquecimento mais de biotério, de qualidade de vida, de ética, de bioética. Então, você manter um tubo e um material para ninho de maneira constante não é o enriquecimento de artigos que avaliam neurogênese, por exemplo. Esses artigos aqui, esse protocolo de enriquecimento, em geral, coloca roda de atividade e coloca vários objetos que são alternados. Então, tem uma necessidade de alternar os materiais do enriquecimento. Esse enriquecimento, para promover um ambiente de uma qualidade um pouco maior, tende a ser constantes. Ainda não é obrigatório, na rotina do nosso biotério, obrigar os pesquisadores a colocar uma forma de enriquecimento, mas é a tendência de que eventualmente isso aconteça, a não ser que você tenha uma justificativa aprovada, venha a ter uma justificativa aprovada pelo CEA. Muito provavelmente esse vai ser o futuro. Talvez quem esteja fazendo esse curso na IC, quando chegar no doutorado, talvez a regra já tenha ido para esse lado. Tem diferentes formas de enriquecimento. Então, fornecer material para ninho, fornecer tubos, roda de atividade, fornecer esses iglus aqui que funcionam como tubos também. O alojamento dos animais é feito no próprio biotério ou nos departamentos. Quando fica nos departamentos, há o fornecimento de caixas limpas aos departamentos. Então, o aluno vai ter que trazer as caixas sujas para o biotério num dia específico e pegar caixas limpas. Por que isso é feito? Ou foi feito? Porque estava tendo uma falta de controle de quanto de cepilho que estava sendo entregue para todo mundo. Então, e quanto de cepilho que era colocado nessas caixas limpas. Para ter um controle maior sobre isso, nós passamos a fornecer diretamente as caixas já com cepilho. Essa é a ficha de identificação, que você vai colocar seu departamento, qual animal que é, a gente tem que atualizar isso aqui para colocar a linhagem, quantidade, o SEUA, coisas extremamente importantes. SEUA, extremamente obrigatório. Seu orientador, seu nome, extremamente obrigatório, e o seu telefone, extremamente obrigatório. Se você está fazendo alguma restrição, está fazendo alguma dieta específica, você não pode, esses animais não podem receber água e ração fora daquilo que você dá, você deve marcar isso daqui. Notem que isso aqui é um pouco discreto, tem muita informação aqui. Então, se você quer ter certeza que ninguém vai colocar, ninguém vai ver seu animal sem ração, vai ficar com dó e vai colocar uma ração, sendo que na verdade ele não deveria ter ração, eu colocaria uma etiqueta maior que essa, especificando isso, tá? E claro que esse procedimento você vai fazer se você tiver a aprovação do SEUA para isso. Esse aqui é o grupo de e-mails do Biotério. Então, Biotério, _UFPR, usuários, é um grupo do Google, que é por aqui que os avisos serão enviados. Inclusive os lembretes sobre a previsão de camundongos. Esse tipo de e-mail tem uma chance de cair em spam. Então, você sabe do seu experimento, você sabe que você vai ter que usar animais eventualmente. Então, confira com o seu orientador se a previsão está sendo feita, se ele está cadastrado nesse grupo. Esse grupo
Como é importante para a gente mandar lembretes e avisos para todo mundo, é importante que você se cadastre e certifique que seu orientador está cadastrado nesse grupo. Ah, eu não gosto, é mais um grupo. A gente não manda spam, é um e-mail por mês, praticamente é um e-mail avisando que a planilha está liberada para preencher, um e-mail avisando que ela foi fechada e os pesquisadores devem conferir se está tudo certo. E só, eventualmente um aviso ou outro a mais, tá? Então, tem duas formas aqui, por esse link, ou vocês enviam um e-mail para esse endereço e vocês se auto-cadastram aqui de uma forma ou de outra. Ah, ficou confuso. Manda um e-mail para o Biotério e pergunta. Em relação a dúvidas e críticas, falem com a nossa equipe, falem com a Iseli, com o Bruno Bastos, com a Ângela, que estão lá todos os dias. Outros membros do comitê gestor, eu e o professor Cláudio, não estamos lá todo dia, então aspectos do cotidiano realmente é melhor perguntar para quem está lá. Mas antes disso, fale com o seu orientador primeiro, seus colegas, tire dúvidas com seus colegas de laboratório. Tem os representantes discentes do comitê gestor. Se tem algo que você discorda, existe uma representação discente. Tem os membros do comitê gestor que eu já coloquei para vocês. E o contato do Biotério é esse. É isso, espero que tenham aproveitado, espero que quem não vá trabalhar com ratos ou camundongos tenha visto algo minimamente interessante, pelo menos, e que tenha sido útil para quem vai trabalhar com ratos e camundongos. Bom curso para vocês. Tchau!